Olá, meus amores! Novamente, hoje nós estamos gravando, mas eu confesso que é a última, tá? Por um motivo muito especial, de férias com a minha família, curtindo, é bom demais. É bom, né? Precisamos mais, vocês moram no meu coração e eu jamais deixaria vocês longe. Eu já tô com saudade, né? Porque a gente teve a quarta-feira que foi Natal, teve a quarta-feira que foi Réveillon, e aí a de semana passada, que foi gravada, e a de hoje, que é dia 15, também está gravada, mas é uma sequência que Deus tem colocado no meu coração. E se prepare, porque eu já estou preparando algumas coisas para fevereiro. Deus tem colocado muitas coisas no meu coração e nós temos vivido esse tempo juntas. Não vou antecipar, não vou contar. Ai, gente, vamos orar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro, eu já quero te perguntar, você é uma mulher obediente? Você que aí é obediente? Você demora para obedecer? É uma obediência imediata? É uma obediência integral ou ela é parcial? Vamos orar? Então, meu Deus, amado Pai, quero te agradecer por mais essa quarta-feira, por mais esse dia. O Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. 15 dias de janeiro se passaram. Eu quero te agradecer, Paizinho, por esse privilégio de estar aqui compartilhando o que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor tem me mostrado, para que nós juntas possamos nos transformar nossa casa e ajudar aqueles que amamos a caminhar em direção ao teu propósito, Paizinho. Ah, Deus, o Senhor colocou em meu coração para falar sobre obediência, qualidade de frutos. Então, que o Senhor possa visitar cada lar nessa hora e trazer mesmo a consciência de tudo que precisa de transformação, de tudo que precisa mudar, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse ano de 2025. Nós não abrimos mão do teu plano, Senhor. Nos ajude a enxergar, a agir com sabedoria, com amor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Ó, abra sua Bíblia, tá? Hoje a gente vai falar lá de Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Nosso título de hoje é A Obediência dá acesso à promessa. Obediência é uma chave. Vamos ler. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Vamos ler de novo? Romanos 5, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aí, na sua casa, mulher, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Você tem obedecido? Palavra de Deus, tem obedecido? Tem clamado ao Espírito Santo para uma vida de intimidade com Ele? Vamos lá. Existe prejuízo na desobediência e recompensa na obediência. Você quer colher dor, tristeza e sofrimento ou deseja ter acesso à promessa e ao seu propósito? E aí, mulher? Qual que você quer? Você quer ter? Você quer colher frutos bons ou frutos ruins? Eu quero colher frutos bons.
O que determina isso é o seu nível de obediência. A desobediência de Adão nos trouxe consequências, mas a obediência de Jesus nos levou à remissão dos pecados e ao perdão de Deus. Por isso, precisamos ser imitadores de Cristo. Ele é a nossa referência e devemos conhecer profundamente o padrão de comportamento dele para reproduzir. Entenda, não há como obedecer comandos que você desconhece. Uma mentira que se espalhou na humanidade. Todos somos filhos de Deus. Nós não somos. Fomos condenados pela queda de Adão e precisamos obedecer para nos tornarmos filhos dele, seguindo o padrão de comportamento de Cristo. A salvação acontece quando você está cheia do Espírito Santo. Convence-se do pecado e tenta se aproximar dos princípios de Deus. A palavra divina deve mudar o seu caráter. De nada adianta a gente viver, né, tanto tempo aqui juntas e não aceitar que o Senhor mude o nosso caráter, que o Senhor aponte, que o Espírito Santo que convence. Não adianta, lembra, não adianta eu ficar falando, é o Espírito Santo que te convence. Então, clama Ele para a sua vida, para que você tenha intimidade, ó, andar juntinho, para que Ele te ajude. Eu aqui sou apenas um instrumento. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor para ser um agente de transformação na sua vida. Mas, se você não clamar pelo Espírito Santo, não vai acontecer. Reflita com coragem e verdade. Quanto você vive a obediência? De 0 a 10. Se você tivesse que dar uma nota para a sua obediência, de 0 a 10, quanto você daria? Pense nas principais áreas da sua vida: saúde, conjugal, familiar, profissional, financeiro. Quanto você tem obedecido? Vou dar um exemplo de cada um. Saúde. Você fala que vai levar uma vida mais saudável. E aí você, vou comer isso aqui mesmo. Mais fácil, mais rápido. É uma coisa que eu tenho lutado. Eu não daria um 10 na obediência de saúde. Não daria. Preciso melhorar. Já melhorei, mas preciso melhorar mais. Reconheço. Na área conjugal, não daria 10, mas me daria um 9. Reconheço que tudo que o Senhor transformou na minha vida, hoje eu vivo um casamento feliz e saudável. Familiar. Lembrando que família é você, seu esposo, seus filhos, os seus parentes são familiares, tá? Então, o convívio familiar, tá? Como que é isso hoje para você? Você tem obedecido? Profissional, tem buscado suas clientes, ou se você é CLT, se você trabalha numa empresa, você tem buscado crescer ou você só quer que a empresa te faça crescer? Financeiro, você é um com o seu marido? Ou é o meu dinheiro, seu dinheiro? Suas contas, minhas contas. Mas espera aí, e o filho? É seu filho ou é meu filho? Quem paga para o filho se o filho não tem dinheiro? Pois é. Essa é uma área que não é para essa aula de hoje, mas é uma área muito delicada. A área das finanças do casal precisa estar unida. Não é dividida. Eu pago essa conta, você paga essa conta. A gente é um. Vocês sabem quanto cada um ganha? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Calma aí, aguenta aí. Qual é o seu nível de obediência nessas áreas? Quando o seu esposo fala algo, você aceita de boa, você critica, você se justifica, você bate pezinho, faz biquinho. E aí?
quando a gente fala de obediência, são várias coisas que a gente precisa avaliar. Não é só obedecer a palavra, mas o seu marido, ele é a autoridade na sua vida. Ah, Tati, mas você não sabe o marido que eu tenho. Ore, converse, dialogue com ele. Tenta, se esforça para enxergar o seu marido como Deus vê ele. Se ele fosse sua amiga, como que você iria agir? Iria agir com grosseria, com palavras duras ou com amor? Como vou obedecer se Deus nunca falou comigo? Aspas. Talvez você esteja tão distraída ou com um coração tão duro e cego por suas convicções que não consegue discernir as direções que Ele tem te dado. Você tem dificuldade para ouvir Deus? Se fosse fácil obedecer, não precisaríamos de ordens. Se você deixar uma criança sem direção e limites, ela não saberá o que fazer. Os pais dão um manual claro do que fazer para estar em segurança com saúde física e emocional. Assim somos nós. O nosso guia é a Bíblia. Nossa natureza é pecadora. E, mesmo com direcionamento, podemos nos desviar do caminho. Por isso, afaste-se dos ambientes que tentam e te levam para o pecado. Precisamos ser constantemente constrangidas para seguir no caminho certo. Quando nos enchemos do Espírito Santo, fica mais fácil reconhecer a direção e obedecer. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, que eu li um livro sobre relacionamento com o Espírito Santo. Não é esse que é um até famoso do Timon Keller, eu acho, que é o Bom Dia Espírito Santo. É um sobre o poderoso Espírito Santo. Eu vou até confirmar depois o nome dele para poder passar para vocês. Mas ele trata o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Quando acontece algo, né, que você não sabe como solucionar, pergunta para ele. Ele vai te responder. Olhe para a sua vida. Em que áreas você colhe dor e problemas? Qual a área da sua vida que você tem tido frutos ruins? Avalie aí do seu 2024. Seus frutos ruins que aconteceram. Eu sei que na aula passada a gente listou coisas que deram certo em 2024 e coisas que não deram certo. Aí agora eu quero que você lembre do que não deu certo, dos frutos, né? O que você semeia, você colhe. Se você não está feliz com o que você está colhendo, a gente precisa mudar o quê? As sementes, certo? Se você decide, o que você decide semear a partir de hoje? De diferente. Uma colheita diferente requer uma plantação diferente, certo? Então a gente precisa hoje avaliar. Mas eu não quero só falar do que você quer plantar, do que você quer colher, né? Para eu entender o que você quer plantar. A gente vai avaliar o que foi plantado e o que foi colhido, tá? Muitas pessoas se consideram obedientes apenas por estarem dentro da igreja. Mas isso não é o suficiente. Seus pensamentos, suas palavras e seus comportamentos determinam se a sua obediência é verdadeira. Lembre-se, a obediência de hoje não garante a obediência de amanhã. Obedecer é uma ação diária. Deve acontecer durante toda a sua vida. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuidado para não se esconder atrás da sua religiosidade e cair na arrogância de achar que está sempre certa. A consciência é registro para se manter humilde e obediência. Reconheça que tudo que você colhe é resultado do que tem plantado. E agora, a gente vai fazer um exercício para essa aula poderosa, tá? Você vai
Você vai desenhar uma árvore bem. Você vai pegar uma folha. Eu vou fazer com você, hein? Vai pegar uma folha bem bonita, bem grande. E vai desenhar uma árvore. Ó, deu pra ver? Vai desenhar uma árvore. Aí, você vai escrever nela os frutos ruins que você tem colhido. Eu vou escrever alguns aqui de exemplo, tá? Ó, rejeição, sobrepeso, finanças desorganizadas. Vai pensando aí, quais são os seus? Marido irritado, filhos desobedientes. Tem filho desobediente aí? Ai, ai. Ansiedade, também é um fruto bem ruim. Casa bagunçada. Ai, ai, ai. Ó, anotei alguns aqui, tá? Aí agora, você vai avaliar os seus, tá? Você não precisa repetir todos os que eu coloquei. Se acontece na sua casa, você vai colocar. Se é um fruto ruim, você vai anotar. Se tiver outros frutos ruins, tá? Você vai também anotar. Agora, a gente precisa entender como que a gente muda isso, né? A gente colocou aqui, né? Ver, ó, lá em Romanos 5:19, que foi o versículo que a gente leu, fala assim: assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? Que está falando de Adão. E assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a obediência, né? A obediência dá acesso à promessa. Eu sei que esses frutos ruins que a gente falou aqui, rejeição, sobrepeso, finanças desorganizadas, filho desobediente, marido irritado, casa bagunçada, ansiedade, não é um fruto que você gostaria de estar pegando. Eu sei que não é. Alguns eu até pego, de vez em quando, mas eu não quero pegar. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse fruto. Como? Consciência. Como que eu deixo de colher rejeição? Como que eu não faço mais a rejeição nascer na minha árvore? A rejeição, a gente precisa ter o quê? O equilíbrio das emoções. A gente precisa desenvolver os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 fala sobre os 9 frutos. E eu gostaria de frisar muito aqui. Por quê? A rejeição traz o quê? O comportamento de grosseria. Porque todo rejeitado rejeita antes de ser rejeitado. Então, ele acaba agindo com grosseria. Então, a grosseria, qual que é o contra ali da grosseria? A mansidão, né? Como que eu elimino grosseria, sendo mansa? Só que mansidão não é ser calma. Eu vi nesse devocional aqui, ó, não sei se algumas já viram, mas nesse devocional, logo nos primeiros livros, nos primeiros capítulos, estava falando sobre a mansidão não é calmaria. Mansidão é força sob controle. É você saber que a emoção, ela foi gerida, ela foi controlada. O Senhor nos deu poder, equilíbrio, está lá em 1 Timóteo, amor, poder e equilíbrio, é isso mesmo que fala. Nos deu. Se ele nos deu, eu tenho. Se eu tenho que usar. Ó, lá em sobrepeso, como que eu transformo esse fruto ruim para um bom? Alimentação, atividade física, ajuda médica, ajuda médica. De repente, você não está conseguindo perder peso porque tem alguma deficiência de vitamina. E existe essa possibilidade. Então, busque médico. A ansiedade, amigas queridas, menos tela.
menos tela, mais serotonina, atividade física, mais pessoas, conexão, mais vida, mais natureza, mais vitamina D. Sai do celular, vai ler livro. Quantos livros você leu em 2024? Agora, se eu te perguntar, quantas horas você ficou no seu celular? Se eu te pedir para você olhar as configurações, quantas horas você fica no celular? Vai ler um livro. O conhecimento liberta. Vai renovar a sua mente, vai ler a palavra de Deus, vai ler livro, vai fazer um devocional, vai escrever. Casa bagunçada, shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Às vezes, a desordem externa gera uma desordem interna e vice-versa, tá? Filhos desobedientes, imponha limites. Horário de lazer, dividir tarefas. O seu filho não é, dependendo da idade, claro, seu filho não é hóspede, ele pode aprender. Eu me lembro quando a gente tinha faxineira em casa e minha mãe tinha sido mandada embora da indústria que ela trabalhava, e ela falou assim: olha, meninas, eu não vou poder bancar agora, mas a faxineira e a gente vai cuidar da casa. E a gente dividiu as tarefas. Foi quando eu mais aprendi a cuidar da casa. Você vê, e ela com medo de como seria. Mas eu e minha irmã já éramos grande. A gente tinha para 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos mais ou menos. Então, foi a época que eu mais aprendi. Talvez você está privando o seu filho de crescer com medo. Talvez é isso que ele precise. Ore, ore. Então, ó, dividir tarefas e responsabilidades. Marido irritado. Seu marido está irritado? Agora eu vou te perguntar. Você está em namorado? Pois é. Grande causa de marido de homens irritados é falta de sexo. Sexo para eles é uma necessidade. Eles têm muito mais necessidade fisiológica do que nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá? E o principal, eu estava conversando até com uma aluna esses dias sobre reclamar menos e elogiar mais. Você é uma mulher que elogia o seu marido ou você só critica e reclama? Essa toalha aqui, esse chinelo aqui, isso aqui assim, você não lavou a louça, você não fez isso, você não esticou a roupa no varal. Você toda hora fica lembrando das coisas que ele não fez? Como que é você dentro de casa? Se avalia. E o principal, reconhecer o valor dele como homem, como cabeça. Ah, Tati, você não conhece o marido que eu tenho. Ele não faz o que ele tem que fazer. Mas se você o tempo todo criticar, você acha que ele se sente incentivado ou desmotivado a fazer? A querer aprender o papel dele. E aí? Eu acho que eu já contei aqui para vocês, quando eu comecei a namorar o Vitor nunca tinha namorado. E eu já fui noiva. Mas a maestria que existe em nós, poder está em nossas mãos. Nós temos a direção, Deus nos deu o dom de edificar e de destruir. Eu podia ou matar ele ou fazer ele crescer. E o que eu fiz? Fiz ele crescer. Faço ele crescer. Tem dias que dá vontade de... Tem, claro! Frequente! Mas isso não é o meu papel. Eu quero que ele cresça, porque eu entendo que quando ele cresça, eu cresço. Quando ele cresce, eu cresço. Nós somos um. Finanças desorganizadas. É o último fruto aí para eu falar. Deixei por último, não foi à toa. Mulher, você gasta mais do que ganha? Você tem clareza do quanto você ganha? Lembra que eu falei sobre ser um com o seu marido? Faça isso. A gente dá até testemunho sobre isso, porque quando
Eu e o Vitor, nós juntamos as finanças antes de casar. E foi muito desafiador. Foi muito desafiador porque a minha entrada era maior do que a dele. Não, como é que é? Eu tinha mais entrada do que ele e o meu custo de vida era mais baixo do que o dele. E se a gente não unificasse, não ia dar para a gente casar. E ali os nossos pastores nos direcionaram a isso. E ali eu não tive, os meus pais não viveram isso. Os meus pais não foram, lembra que eu falei sobre a minha história? Os meus pais, eles brigavam muito, sempre era essa discussão de dinheiro, o que que você fica com isso, que eu fico com aquilo, sempre tinha muita briga por causa disso, uma escassez, e quando eu escolhi caminhar com o Senhor, e escolhi ter uma liderança espiritual na minha vida, quando eles me deram a direção, carnalmente eu não concordei. Por quê? Qual que era a minha referência? Eu não tinha alguém para me ancorar e olhar e falar assim, vai dar certo. Eu apenas confiei com fé de que é isso. Ou vai ser assim ou eu não caso. Ou não vai ser assim, ou se eu casar eu vou viver em desunião, em confusão. Talvez é isso que você vive hoje. Talvez é esse passo que está faltando. Ah, mas eu não. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, Tati, mas eu não quero abrir para ele o quanto eu gasto. Eu falei assim, cara, mas por que, o que que você compra que ele não pode saber? Já está errado. Ah, é blusa demais? Que disfunção é essa de comprar demais? A área das finanças, ela pode ser muito visitada, porque o dinheiro é emocional. O dinheiro não é o senhor da nossa vida. O dinheiro veio para nos servir e para que a gente possa servir outras pessoas através dele. Eu lembro quando eu fiz a minha. Eu tenho o hábito, né, de fazer orações proféticas por cada área da minha vida, e eu lembro uma vez que eu estava fazendo sobre a área financeira, e eu falei, Senhor, que através das minhas finanças, outras pessoas possam te conhecer, que o reino possa crescer. Não quero só, claro que eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor. Hoje eu amo minha casa, eu amo meu apartamento, eu não me vejo saindo daqui. Gosto do meu carro é maravilhoso, me serve muito bem, econômico, mas eu quero que outras pessoas vivam a transformação que eu vivo, para que a gente possa melhorar aqui, comprar uma câmera melhor, melhorar com microfonia, melhorar com plataforma, para que a gente possa cada vez crescer mais. Só que isso tudo é recurso. Só que eu preciso primeiro, antes de querer ter o recurso, eu preciso entender o que é o recurso. Isso é na sua casa também. Às vezes você está lá pedindo uma bênção, pedindo para prosperar, pedindo para crescer financeiramente, mas você primeiro precisa moldar o seu coração com o dinheiro. Porque uma bênção dada fora de hora vira maldição. Se você já aceitou Jesus, se você já o reconheceu como Senhor e seu Salvador, já declarou com a sua boca e já entendeu que você é filha, nada do que você faça ou do que você desfaça vai deixar de ser filha. A herança, ela não é negociada pelo que nós fazemos, se eu faço pouco ou se eu faço muito. É pelo que eu sou. Quando os meus pais falecerem, nada tira de mim a herança, a não ser que eu morra. A herança é sua. Só que se uma herança é dada para uma criança, ela não sabe o que faz com aquilo. Então hoje eu quero te convidar. Você vai pegar a sua árvore com os seus frutos e você vai anotar uma tarefa que você vai fazer para transformar cada fruto desse em um fruto bom. Quero te incentivar a pegar essa folha. Você vai anotar. Pega de uma outra caneta, por exemplo, aqui, ó. Peguei uma caneta rosa.
Filhos desobedientes, limite. Aí você vai anotar o que de limite você vai fazer para ele. Isso, isso, isso e isso. Você vai tirar uma foto e vai me mandar. Tati, você vai compartilhar a minha árvore? Não, mas eu quero te conhecer. Eu quero saber pelo que você tem lutado. Para que a gente possa orar, para que eu possa entender quais são as mulheres que estão ali, para que eu possa trazer material para você viver o que Deus tem para você. Não negocie a sua transformação. Amém? Muito obrigada por mais essa aula. Eu espero que ela tenha gerado algo aí dentro. Não deixe de desenhar a sua árvore. E na nossa próxima aula a gente vai estar juntinha, que eu já tô com saudade, tá? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por essa aula, por esse tempo de qualidade. Deus, que cada mulher que aqui está possa lembrar de cada fruto, possa se despertar, Pai, que esse fruto não é dela, esse fruto está com ela. Isso pode sim mudar, pode sim, porque o Senhor muda cenário assim. Porque o Senhor é Deus do impossível, o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio em um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que protege, um Pai que provê, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos e por isso nós estamos aqui para obedecer, porque a obediência antecede a promessa. Declaro vida a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Um beijo!